Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto, vocês já me conhecem, porque eu estou sempre aqui ligadinho com vocês, mediando conceitos tantos do componente curricular Ciências da Natureza. E hoje não será diferente. Nós vamos falar então sobre tratamento de água e esgoto, abordar questões de saneamento básico. Vamos lá? Tenho certeza que vocês vão adorar a nossa aula de hoje. E nós estamos falando então de tratamento de água. Água, um bem indispensável para a saúde do nosso organismo, para a manutenção da vida no planeta Terra. Bom, e nós precisamos então ingerir uma água que esteja potável, incolor, insípida, e para isso ela precisa de um tratamento. Nós temos então instituições, as estações de tratamento de água, que vão então trabalhar nesse processo. Bom, nós precisamos rememorar algumas questões históricas. Tem aqui uma imagem de uma cidade, a cidade de São Paulo, a maior cidade do nosso país. Antes de nos estabelecermos de forma fixa em um ou outro local, as populações eram nômades, percorriam grandes espaços de terra e iam se alojando em um ou outro local até que os recursos daquele local ficassem escassos e eles fossem para outra localidade. Nós fomos nos desenvolvendo, aprendemos a domesticar os animais, a plantar, né? Desenvolvemos a agricultura, então conseguimos estabelecer moradia fixa. Fomos nos estabelecendo, a população foi aumentando, novas demandas foram advindo, e nessas novas demandas, nós precisamos, então, né, em determinado momento, começar a pensar nesse tratamento da água para ampliar a qualidade de vida das pessoas. Uma água que não está tratada, ela vai aí, né, ocasionar diferentes doenças à população. Quando nós retomamos, então, esses dados históricos, a primeira estação de tratamento de água ocorreu em Londres, lá em 1829. E o sistema de esgoto subterrâneo em Hamburgo, na Alemanha, em 1843. Então, notem que essas demandas, né, do tratamento de água, do tratamento dos dejetos, né, do esgoto, advém há muito tempo e tem relação, então, com esse estabelecimento da nossa sociedade, né, enquanto sujeitos sedentários, que têm uma moradia fixa em determinado lugar, a ampliação dos centros urbanos e a necessidade de uma qualidade de vida outra. Quando nós falamos de tratamento de água, estamos falando de remoção de material particulado, bactérias e algas, remoção de matéria orgânica e ainda de remoção e destruição de organismos que possam, então, causar doenças aos seres vivos. Nós temos aqui um esquema desse processo, então, de tratamento de água. Notem pelos números as descrições. Eu vou passar um pouquinho com vocês. O que acontece primeiro, professor, eu não sei. Primeiro, eu disse para vocês algumas instituições sociais, as estações de tratamento de água, juntamente com instituições outras governamentais, estão garantindo essa água de qualidade, incolor, insípida, certo? Mas o passo a passo desse processo envolve separação de misturas, por exemplo, que foi outro conceito que trabalhamos aqui. Então, nós temos ali na imagem 1 a fase, então, de pré-floculação. A água chega, recebe a adição de cal e sulfato de alumínio, que vão, então, se combinar e formar grandes blocos. Depois, nós temos a fase 2, vão acompanhando aqui no nosso esquema. Essa mistura, então, vai passar para o tanque de floculação, onde, então, notem aqui que temos uma hélice. Essas partículas são agitadas e a sujeira presente ali, as partículas indesejadas, vão se incorporar a esses flocos. Logo em seguida, essa água e esses flocos são encaminhadas para o tanque de decantação. Olha o processo de separação de mistura aí.
E as partes sólidas, então, vão decantar, vão para a parte do fundo desse tanque. Após o processo de decantação, a água então vai escoar e passar de um tanque para o outro. Nós temos ali o quarto tanque, o quarto movimento. E é nesse momento que ocorre então a filtração, outro processo de separação de misturas. Ao final do processo, então, são adicionados a essa água substâncias contendo, então, hipoclorito ou gás cloro, desinfetantes que vão matar os micro-organismos que ainda estejam presentes nessa água, e em algumas estações de tratamento também são adicionados compostos de flúor. Depois disso, essa água, então, está pronta para ser, então, distribuída. Quando falamos, então, do tratamento de água, precisamos falar do tratamento de esgoto, dos dejetos das nossas residências, de indústrias e outros locais. Mas você pode se perguntar, por que, professor, eu preciso tratar esses dejetos? E eu vou dizer aqui para vocês que, em síntese, isso está, então, relacionado ao processo, então, de reutilização dessa água. Esse esgoto é tratado e conseguimos, então, utilizar essa água novamente para agricultura ou indústria, por exemplo. E assim como nós temos as estações de tratamento de água, temos as estações de tratamento de esgoto. E nós vamos acompanhar nesse esquema aqui para entender um pouco desse processo. Bom, aqui, o primeiro movimento é a entrada desse esgoto bruto, tal qual ele veio dessas distintas localidades que mencionamos, do esgoto da cidade que chega a essa estação de tratamento. Posteriormente, ele vai passar, né, por um tanque onde tem esse processo aqui de gradeamento, porque essas substâncias sólidas maiores, grandes, vão ficar então retidas e já serem então retiradas. Depois, nós temos num outro tanque uma nova grade que agora é responsável por reter partículas menores. Todo esse material que é retirado é levado para os aterros sanitários ou mesmo para locais onde ocorre reciclagem desses resíduos. Depois, no quarto movimento, nós temos o processo, então, de sedimentação. Partículas maiores, juntamente com a areia, vão sedimentar nesse tanque, na parte, então, inferior desse tanque, e o resto, então, dessa substância vai, então, para um próximo tanque. Esse quinto movimento, onde está aqui o meu cursor, é o tanque da decantação. Nós falamos há pouco da decantação. As substâncias, então, menores vão para o fundo desse tanque. Ocorre, nesse momento, o processo de sedimentação de substâncias pequenas e de matéria orgânica. Depois, nós temos o tanque da aeração. É colocado, então, injetado mais oxigênio. Esse processo, então, vai favorecer a reprodução, a ampliação do número de micro-organismos que estejam presentes ali. Isso é importante porque esses micro-organismos vão se alimentar dessa matéria orgânica presente, então, nesse composto, nessa substância, como estamos aqui nos referindo. Depois, nós temos o tanque, que é chamado de decantador secundário. Ocorre, então, a sedimentação do material orgânico secundário, o lodo. Esse lodo, no geral, ele é retirado, tratado e pode posteriormente ser utilizado na agricultura, por exemplo. Após a retirada do lodo, pode ser, então, acrescentado a essa substância o cloro, que vai funcionar como um desinfetante, vai matar ali micro-organismos, por exemplo, que sejam indesejados nessa água. Notem a cor ali dos tanques e agora a cor dessa água no tanque 8. Essas substâncias indesejadas, então, sendo retiradas, para tornar, então, essa água novamente oportuna ao consumo. Depois disso, então, essa água tratada volta para os rios. E nós retomamos, então, o processo de tratamento dessa água. Essa água aqui, oriunda do tratamento de esgoto que foi para os rios, vai chegar novamente nas estações de tratamento de água, ser, então, tratada e chegar às nossas residências, por exemplo.
Nós falamos aqui sobre a água, o tratamento da água e do esgoto, e quando falamos sobre água, não podemos nos esquecer que estamos vivendo uma crise hídrica, como demonstra essa reportagem aqui da CNN Brasil. Crise hídrica no Brasil deve gerar, então, disputa pela água, dizem alguns especialistas. É nesse sentido, então, que angariamos força para fazer as nossas partes, utilizar adequadamente essa água, mas também buscar aí junto aos governantes, né, lutando, se manifestando por políticas públicas que gestem esse recurso. Ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Fiquem ligadinhos que logo em breve estamos de volta com novas reflexões. Tchau, até a próxima!